Você sabe o que de fato quer dizer AIDS? Sabe a diferença entre o HIV e a AIDS? Esse é um assunto bastante delicado, por isso é muito importante que seja debatido entre os jovens de uma forma clara e sem preconceito. O HIV, ele é um dos vírus mais mortais que se conhecem. E entre suas consequências está a AIDS, a doença que já matou milhões de pessoas no mundo. Porém, todo esse sofrimento pode estar chegando ao fim. E será que realmente os pesquisadores alcançaram a cura do HIV? Você será sempre bem-vindo. Por volta da década de 1920, em algumas regiões da África, caçadores de chimpanzé, ao consumir a carne do animal, adquiriram um vírus que, após diversas mutações, tornaram-se o que hoje conhecemos como vírus HIV. O primeiro caso registrado de AIDS foi no ano de 1981, 2 anos após o descobrimento do HIV pelos cientistas, e então diversos outros casos foram surgindo ao redor do mundo. E conforme dados da OMS, somente em 2016, 1,8 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença. Além disso, aproximadamente 1 milhão de indivíduos acabaram falecendo em decorrência ao vírus. E toda essa história de que a AIDS é incurável, de que o HIV é imbatível, pode ter chegado ao seu fim. Que no ano de 2019 foi anunciado que uma terceira pessoa acabou se curando do HIV. O anúncio ele ocorreu durante a conferência sobre retrovírus e infecções oportunistas, que foi realizada nos Estados Unidos, na cidade de Seattle. É preciso entender como funciona a doença afinal de contas. Você realmente sabe o que é AIDS e o que é HIV? Apesar de muitas serem tratadas como a mesma coisa, AIDS e HIV são diferentes. O HIV é a sigla para o vírus da imunodeficiência humana e esse vírus pode ser adquirido por meio de relações sexuais, transfusão de sangue e também durante a amamentação. E além da amamentação, mulheres grávidas podem acabar transmitindo o vírus para os seus bebês. Por isso se fala tanto em usar preservativo, seringas descartáveis para evitar que haja transmissão do HIV. Quando o vírus entra em contato com seu hospedeiro, acaba infectando células que são essenciais para a sobrevivência do ser humano, e entre elas podemos citar os linfócitos, que fazem parte do grupo dos leucócitos, que são células responsáveis por nos deixar imunes a doenças e que combatem outros vírus e bactérias. Timothy Ray Brown foi a primeira pessoa conhecida a ser curada do vírus de HIV no mundo. Ele ficou conhecido como paciente de Berlim, porque recebeu um transplante de um doador com resistência natural ao vírus da AIDS há cerca de 12 anos. Em 2006, Brown foi diagnosticado com leucemia, e na época, o seu médico Gerald Wetter, especialista em câncer sanguíneo pela Universidade de Berlim, defendia que um transplante de medula era a melhor chance para que o paciente sobrevivesse e propôs utilizar esse procedimento também para tentar curá-lo da HIV. Com participação de um doador que tinha uma rara mutação genética que fornecesse resistência natural ao vírus da AIDS. Nesse procedimento, os médicos precisaram destruir o sistema imunológico doente do paciente com quimioterapia e radiação e depois transplantar as células do doador e esperar que elas se desenvolvessem em um novo sistema imunológico para o receptor. O primeiro transplante de Brown ocorreu em 2007, mas foi apenas parcialmente bem sucedido, pois o vírus HIV sumiu, mas a leucemia permaneceu. Logo em março de 2008, ele teve um segundo transplante e desde então testou repetidamente negativo para HIV. Em 30 de setembro de 2020, ele chegou a falecer na Califórnia, vítima desse câncer, aos 58 anos, informou o parceiro. Diagnosticado com leucemia, apesar de ter recebido 2 transplantes de célula-tronco e até ter feito sessão de quimioterapia, Brown não tinha conseguido vencer a doença. Para piorar ainda mais a sua situação, ele era portador do vírus HIV. E se isso tudo não bastasse, a pessoa que acabou doando as células-tronco tinha uma espécie de mutação em uma proteína denominada CCR5. Por causa disso, o seu corpo acabou reagindo de uma forma ruim e na tentativa de salvar o paciente, os médicos começaram a dar medicamentos imunossupressores. Isso fez com que Brown começasse a sofrer muito. E para você ter uma ideia, ele chegou a ter que ficar em coma induzido
e ficou entre a vida e a morte. Porém, uma reviravolta muito surpreendente, Timothy começou a se recuperar e apresentar sinais positivos em relação à leucemia. Porém, o mais impactante foi a descoberta a seguir. O HIV também havia sido derrotado. Mas mesmo que o caso tenha sido um sucesso, a maioria dos médicos e demais cientistas envolvidos no tratamento ficaram com umas dúvidas sobre como foi possível que o homem tenha conseguido sobreviver a um câncer e aniquilar todos os indícios de HIV em seu sistema. Alguns tratamentos conseguem reduzir os danos provocados pelo HIV e fazer com que, desde que o usuário siga o tratamento, ele melhore sua qualidade de vida e que ele tente ficar o mais estável possível. O problema é que o tratamento não é tão acessível financeiramente e não é tão eficaz em algumas pessoas. Isso faz com que a parcela mais pobre, mais precária da população não tenha acesso a ele. E além do que, é necessário que a doença seja diagnosticada a tempo. Mas como muitas pessoas não fazem exames, elas acabam morrendo sem nem sequer saber que tem uma doença. Um fato bastante interessante é que existem várias pessoas que possuem o vírus de HIV, porém não necessariamente possuem a AIDS. Elas sofrem mutações que as fazem criar uma resistência ao vírus, sendo identificadas como soropositivas. Porém, quando uma pessoa é infectada pelo HIV e ela evolui de forma rápida ou quando não há um tratamento específico, um tratamento eficaz para suavizar os efeitos desse vírus, o indivíduo acaba adquirindo a AIDS, a síndrome de imunodeficiência adquirida. Oficialmente se diz que uma pessoa que está com AIDS, quando a contagem de células TCD4+, que fazem parte do sistema imunológico, está abaixo de 200 células por microlitro de sangue. O maior problema da doença é que ela ataca células específicas do sistema imunológico que são responsáveis por defender o organismo de doenças. E em um estágio avançado da infecção pelo HIV, a pessoa pode apresentar diversos sinais e sintomas, além de infecções oportunistas, como pneumonias, infecções fúngicas e parasitárias e alguns tipos de câncer. Geralmente, o HIV se aproveita da CCR5 para atacar o ser humano, já que essa proteína funciona como um conector de células. Só que existe um pequeno número de pessoas em nosso planeta que possuem uma mutação justamente no CCR5. Essa mutação impede que o vírus utilize a proteína para se instalar e assim o HIV não consegue infectar esses indivíduos. Acontece que quando o paciente recebeu as células-tronco para o seu tratamento de leucemia, essas células possuíam justamente essa mutação benéfica. Isso fez com que o corpo dela tornasse resistente ao HIV e passasse a não sofrer mais com o vírus. Portanto, o objetivo agora é fazer com que haja uma espécie de um tratamento genético com os portadores do vírus. De acordo com os pesquisadores e médicos que se envolveram nos casos de sucesso, seria então possível começar a curar as pessoas? Claro que o objetivo deles é de poder fazer o diagnóstico da doença o quanto antes, para poder iniciar o tratamento. E é por isso que a gente volta a reforçar que é muito importante ir ao médico regularmente e fazer exames de sangue com frequência. Mesmo com todas essas ótimas notícias, ainda não podemos afirmar com toda certeza que a cura do HIV e, consequentemente, da AIDS foi encontrada. Mas, por outro lado, podemos afirmar com muita alegria que nunca estivemos tão perto de alcançar isso. Eu vou ficando por aqui e deixo aquele forte abraço.